Olá, amigos, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12 de Jesus e a Atualidade, que é o capítulo que fala sobre responsabilidade. Né? E interessante que eu preparei o trabalho, né, com alguma antecedência sempre, e essa semana, manuseando alguma coisa, leituras novas, a gente está com tempo para fazer novas leituras. E aí encontrei mais material, mas resolvi não colocar nos slides para não ter que mexer em todo o slide novamente. Aí resolvi falar nesse nosso princípio de reunião, falar sobre esse material que eu encontrei. Encontrei neste livro aqui, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo, que é um orador, um escritor, pesquisador espírita, autor também dos livros Mesmer e Revolução Espírita. O Paulo Figueiredo, no capítulo onde ele fala sobre a liberdade moral ou livre-arbítrio, ele cita um filósofo e escritor francês do século XIX, chamado Paul Janet. Esse filósofo, ele era defensor de uma corrente de pensamento chamada espiritualismo racional, né? Uma corrente independente de religiões formais, de dogmas, cuja base fundamental era a psicologia, a ciência da alma, né? Tinha como diretriz esse espiritualismo racional que o ser humano é uma alma encarnada, né? Então, Paulo Figueiredo, ele cita Paul Janet, e que diz que Paul Janet fala que a liberdade moral é um atributo da natureza humana, né? O livre-arbítrio ou liberdade moral é um atributo da natureza humana, seria a liberdade interna da vontade, né? E daí, desse livre-arbítrio, dessa liberdade moral, tem origem a responsabilidade moral, que é o nosso tema de hoje, a responsabilidade, né? E dizia, né, Paul Janet, que só a consciência de si é que permite que a liberdade moral aconteça em nós, floresça em nós, né? Paul Janet dizia que apenas a consciência de si pode originar, permitir a liberdade moral em nós, ou livre-arbítrio, né? E eu achei muito interessante trazer isso para nós, porque século XIX, inclusive o material, os escritos, os tratados escritos por Paul Janet, foram utilizados na Universidade de Paris desde 1830. Foi utilizado também, seu material também foi utilizado nos liceus na França, na escola normal, que formava professores, né? Então, vejam como essa questão, né, do livre-arbítrio e da responsabilidade é uma coisa que já surge na educação lá no princípio do século XIX na França, né? Bom, mas vamos em frente, né? Trazida essa curiosidade, esse material do Paul Janet, a gente começa a pensar o seguinte, né? Ainda sem entrarmos propriamente, né, nos slides que foram prontos, que foram feitos. A conquista, né, condição humana, essa ciência de si, traz uma antiga questão para nós, né? Como e quando a alma humana adquire a consciência de si mesma, né? Como e quando a alma humana adquire a consciência de si mesma, né? Uma coisa para a gente pensar. Um artigo da Revista Espírita de 1865, eu não puxei a Revista Espírita, todo mundo conhece, né? Num artigo de 1865, o Kardec escreveu
nesse artigo que até aquele momento, quando ele escrevia o artigo, a ciência só tinha constatado as relações fisiológicas entre o homem e os animais, né? E que isso, essa questão, não se resolveria por sistemas, mas pelos fatos. E que o espiritismo, criando a psicologia experimental, poderia ser esses meios para que se chegasse a um esclarecimento melhor sobre em que momento isso acontece, né? Quando é que a consciência de que acontece, quando é que a responsabilidade acontece, quando é que o livre-arbítrio acontece. O Espiritismo ensina para a gente que nós somos criados simples e ignorantes, não é isso? Simples e ignorantes, ou seja, né? Ignorante porque a inteligência ainda rudimentar, e simples porque o desenvolvimento da moral também ainda, né, não se fez, porque somos criados simples e ignorantes. E Kardec também escreve num artigo na Revista Espírita em 1864, Kardec se vê às voltas com um questionamento de um leitor. Ele recebeu uma correspondência, e eu vou ler para vocês, para eu não esquecer nenhum detalhe, do questionamento que esse leitor fez a Kardec. Vejam bem o que foi que o leitor colocou para Kardec esclarecer. Ele diz assim: considerando simples e ignorantes em sua primeira vida humana, somente por acaso uma escolheria o caminho do bem e a outra do mal nessa encarnação, pois não conhecem nem o bem nem o mal. De acordo com a lógica, essa primeira vida deveria dar a elas a consciência de si mesmas que não tinham inicialmente, né? A pergunta, de acordo com a lógica, essa primeira vida deveria dar a elas a consciência de si mesmas que não tinham inicialmente. Ele pergunta, apenas na segunda encarnação elas saberiam distinguir entre o bem e o mal, tornando-se responsáveis pelos seus atos? Essa opinião tem fundamento? Olha só, o leitor foi fundo, né? Cutucou Kardec. Como é que fica isso então? Né? E o Kardec, na resposta, explica que nós ainda ignoramos, naquela época e hoje ainda, né? Ignoramos, absolutamente ignoramos as condições das primeiras encarnações da alma humana. Não sabemos, se perde na poeira dos tempos. Né? A gente não tem condições de saber o que acontece, como foram as condições de encarnações da alma humana. Né? A gente sabe, a doutrina espírita nos ensina, né? Os espíritos superiores trouxeram para Kardec, que é o mesmo ponto de partida para todo mundo. Né? A justiça divina nos mostra aí, né? Ratifica tudo que a gente conhece. O ponto de partida é o mesmo para todo mundo. E que o livre-arbítrio ele se desenvolve pouco a pouco. Né? Kardec coloca que o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Tá? Então, a pouco e pouco é que o livre-arbítrio se desenvolve. Né? Nas palavras de Kardec, eu vou ler para vocês também exatamente o que ele diz, né? Ele diz assim, não é, pois, nem depois da primeira, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem uma consciência bastante limpa de si mesma para ser responsável por seus atos. Não é nem na primeira, nem na segunda, né, que a alma tem uma consciência bastante limpa de si mesma para ser responsável por seus atos. Não é talvez senão depois da centésima, talvez da milésima. Vejam vocês, a gente aprende que a natureza não dá saltos. Então, depois, Kardec coloca que talvez depois da centésima, ou até da milésima, é que a alma alcança uma consciência bastante limpa de si mesma. Né? Durante longos períodos, a alma encarnada, a alma humana, está submetida à influência dos instintos de conservação. Então, as primeiras encarnações, a gente depreende o que disso, né? Durante as primeiras experiências evolutivas, estamos sob a influência exclusiva dos instintos de conservação. Só a pouco e pouco que esses instintos, né, vão se transformando, vão se equilibrando com a inteligência
Mais tarde, e sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. E só então, quando a inteligência domina os instintos, que começa realmente a responsabilidade. A responsabilidade séria, né? O homem só vai ser responsabilizado progressivamente na medida que evolui intelecto moralmente, né? Só vai ser responsabilizado progressivamente na medida de sua evolução intelecto-moral, né? Quanto maior o conhecimento nosso, quanto mais desenvolvida a nossa razão, maior a nossa responsabilidade pelos nossos atos, né? Então, só gradualmente, progressivamente, é que essa questão da responsabilidade passa a ser realmente cobrada, né? As religiões do passado, né, as religiões mais tradicionais, elas consideram que a alma foi criada perfeita por Deus, né? E por isso, porque foi criada perfeita por Deus, quando há a desobediência, Deus tem o direito de cobrar e até de castigar. A doutrina espírita diz para a gente que não, que a gente não ganha de Deus as faculdades e as capacidades, que até mesmo a consciência de nós mesmos é uma conquista nossa, do nosso próprio esforço, né? Só gradualmente a gente aprende a fazer escolhas, né? E a inteligência se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a fazer escolhas. E aí, proporcionalmente, como a gente já disse, quanto maior o conhecimento, quanto mais desenvolvida a razão, mais responsável nós somos, ou deveria ser, né? Aí, mais se cobra pelos atos que realiza, né? Mas essa cobrança não é feita por Deus, não é feita por Deus. O próprio espírito que somos nós é que cobra de si mesmo o bom uso das suas aquisições durante a sua jornada evolutiva. O próprio espírito. Existem leis universais, leis divinas, e na medida que a gente se distancia dessas leis, ou infringe essas leis, nós mesmos, espíritos que somos, nos cobramos um melhor uso das nossas aquisições, né? A responsabilidade dos atos, pelos nossos atos, é nossa, é íntima, é pessoal, né? Bom, dito isto, vamos passar aqui ao slide 3, e a gente tem aí um trechinho de Hermance Dufour no livro Mereça Ser Feliz, esse livro aqui, né? Onde ela diz o seguinte: é por esse motivo, né, e a gente vem falando da questão da responsabilidade, é por esse motivo que muitos corações abandonam os ideais logo de início, não querem levar as coisas tão a sério, asseveram que é muito doloroso ter que se olhar e preocupar com essas responsabilidades de conduta, né? Muitos companheiros de ideal espírita abandonam abandonam o movimento espírita, o seu movimento de transformação, porque não querem se envolver e não querem assumir essa imensa responsabilidade. A doutrina espírita diz para a gente: ó, o caminho é esse. Jesus ensinou, vocês não entenderam muito bem. Aí a doutrina espírita, o Consolador Prometido, chegou, esclareceu melhor para vocês. E agora, a gente aqui estudando Joana traz mais bagagem ainda para a gente compreender. Ó, o caminho é esse. Mas, como é um caminho grave, né, nós somos responsáveis por nós mesmos. Muitos companheiros desistem, abandonam, porque não querem assumir essa responsabilidade, a própria responsabilidade. E aí a gente lembra, né? A gente acho que até já comentou aqui em outras oportunidades, uma fala do nosso companheiro Raul Teixeira. Raul Teixeira diz que espírito é para quem aguenta, não é para quem quer, porque são compromissos. A gente assume um compromisso conosco mesmo de mudança, de crescimento, de transformação, de renovação, né? Então é difícil mesmo. Então, muitos fogem dessa responsabilidade. Vamos ao seguinte slide, e é um slide onde a gente só faz a pergunta: o que é responsabilidade? Né? O que é responsabilidade? Vamos refletir sobre o que é responsabilidade. Eu nem fui no dicionário para ver isso.
quem trouxe para nós, quem traz para nós, é a própria querida Joana, nossa benfeitora. No slide seguinte, a gente tem a definição que a Joana traz do livro Autodescobrimento, que é um dos livros da série psicológica que nós vamos estudar futuramente. Autodescobrimento, uma busca interior. Joana, nesse livro, ela coloca que responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. Em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida, né? Então, responsabilidade é isso. É aquela criatura. Ter responsabilidade é você se desincumbir fielmente dos seus deveres, dos seus encargos, né? Ser responsável, responder pelos próprios atos e pelos de outrem, porque a responsabilidade pode ser delegada. Você pode receber, por exemplo, a delegação de uma tarefa, no seu trabalho. Você tem tarefas que são delegadas a você, e em qualquer circunstância você pode receber alguma responsabilidade, ser delegado a você alguma responsabilidade, e você tem que se desincumbir daquilo. E a responsabilidade conquistada, que vem pelo amadurecimento psicológico. Experiências, nossas várias experiências humanas evolutivas, que trazem nosso amadurecimento psicológico. Agora, a Joana lembra também que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da responsabilidade, porque pode ser mal compreendida ou mal raciocinada. E essa mal compreendida responsabilidade pode levar a comportamentos muito ruins, comportamentos injustificáveis, como a Joana fala, né? A gente pode trazer como exemplo de comportamento desse tipo crimes de guerra, né? Quantos crimes foram impetrados durante as duas grandes guerras e em outros conflitos armados por conta de que alguém disse, eu recebi essa ordem, e aí vou cumprir. Então, Joana lembra que a responsabilidade ela precisa ser bem compreendida, para que não descambe para comportamentos injustificáveis. E esses indivíduos que acabam cometendo crimes de guerra ou desvios de todos os matizes, eles não se consideram responsáveis, porque estavam cumprindo ordem. Então, eles não se consideram responsáveis. Nos julgamentos que aconteceram após a Segunda Grande Guerra, muitos que foram a julgamento usavam como justificativa, eu estava cumprindo ordens. Eu sou ou fui militar, estava cumprindo ordens. Mas até aí é preciso que haja raciocínio e compreensão adequada do que é responsabilidade. Porque a responsabilidade verdadeira, ela não vai compactuar com a delinquência, né? Ignorando respeito à vida, às pessoas, o direito das pessoas. É muito importante que isso seja bem compreendido. Nós estamos vivendo um momento em que toda hora surge alguma coisa nesse sentido. As pessoas estão um pouco perdidas e se equivocam com algumas questões que surgem e acabam tomando atitudes irresponsáveis ou atitudes mal compreendidas. Ah, alguém disse isso assim, assim. Por exemplo, né? Com essa questão da pandemia, está voltando, gradualmente estão voltando a abrir comércio e tudo mais, não é? Mas nós sabemos que ainda estamos num momento complicado de contágio, né? De muita gente internada, de muita gente morrendo. O fato do comércio abrir não diz para a gente, olha, o comércio abriu, vamos todos para o shopping ou todos para a loja tal, se aglomerar lá. Não é? Precisamos ser responsáveis. Se a situação ainda é difícil, não sou obrigada a ir para lá fazer compras ou ir para lá só para passear. Não é? Então, é preciso que a gente perceba e compreenda o que é responsabilidade. Não é? E seremos cobrados por essa responsabilidade. Né? Vamos para
porque a hora sempre passa muito rápido. Vamos para o slide seguinte, o slide número 6, que é conteúdo do livro, né, do Jesus e Atualidade, do capítulo, onde Jonas diz assim que o ser humano tem em si latente, né, está ali, né, com ele, um mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, acabando por transferir o seu insucesso para o outro, para a sorte, para a família e até para Deus. Alguém tem que ser responsável, a culpa tem que ser de alguém, não pode ser nossa, né? Esse mecanismo, ele pode ser disparado ou não, né? Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, que todo mundo vai colocar a responsabilidade das coisas fora de si. Não. Mas é um mecanismo nosso ainda, desse nosso momento evolutivo. E ele pode ser disparado ou não, né? E quando isso não acontece, né? Com algumas pessoas que não acontece esse disparo, né? Desse mecanismo de culpar o outro, pode acontecer, em vez de culpar o outro, entra num processo de culpa, aí deprime e acha que, sabe, a vida é aquela dificuldade, é aquilo, né? A responsabilidade, as coisas acontecem fora da pessoa, né? E imaturidade. Nós ainda somos muito imaturos, né? Somos crianças espirituais ainda. Então, a gente funciona mais ou menos assim. E pode acontecer da gente, né, esse mecanismo ser disparado em nós, ou alguém que convive junto conosco, né, e não se responsabilizar pelas próprias coisas, né? Mas vamos em frente. No slide 7, a gente vai encontrar novamente uma passagem de Irmã Tufo no Mereça Ser Feliz, que é um livro muito legal. Ela diz assim: não fomos educados para ser responsáveis, fomos educados para sermos culpados. Faz parte da nossa cultura, ela diz, né? Que a gente não é educado para ser responsável, mas para ser culpado. Então, perante as falhas, a gente recebe castigos, né? Perante as falhas, castigos. Ante os êxitos, recompensas. Prêmios e punições representam o coroamento das ações, como se nada mais existisse ou fosse possível existir entre os extremos que denominamos errado e certo. Ela levanta esse questionamento como se nada, se fosse só certo ou errado, como se não houvesse nenhuma nuance, né, nesse intervalo aí. Não é, né, para a gente pegar, não. A gente é educado para ser, não é educado para ser responsável, então a culpa é de alguém, né? A responsabilidade são dos nossos pais. Não, não é para a gente responsabilizar nossos pais ou nossos responsáveis, porque eles também passam para nós aquilo que eles receberam. É cultural, faz parte da nossa cultura, né? Ainda temos muitos pais que funcionam assim, né? Funcionam a questão da recompensa-punição. No entanto, já há ventos de renovação, já há ventos de renovação. Se a gente for buscar, pesquisar, a gente vai encontrar que tem muitos pais, né, muitos educadores que já percebem, já compreendem que ensinar é abrir caminhos para a liberdade, né? É você demonstrar confiança na sua criança, no seu jovem, no seu pequeno, né? Para oportunizar que ele assuma a responsabilidade, né? E aí a criança aprende a lidar melhor com as suas questões, com as suas emoções, e não fica se desvalorizando, se queixando, né? E aprende a responder pelos próprios atos. Existe um novo movimento na educação, né? Que a gente espera que floresça e cresça, né? E se espalhe, nesse sentido, né? Que percebendo já que ensinar é abrir caminhos para a liberdade, né? Para a criança oportunizar para a criança que ela assuma as suas próprias responsabilidades. E isso é muito legal, isso é muito legal, né? Bom, vamos ao slide 8. Aqui, conteúdo de Joana no livro, né? Ela diz assim, que a responsabilidade é a consciência que discerne e compreende a razão de sua existência, finalidade e metas, trabalhando para assumir o papel que lhe está destinado pela vida. A responsabilidade que vem da consciência que discerne, de onde é que vem isso, né? É essa tarefa de autoconhecimento
que a gente busca, né? A doutrina espírita aponta para a gente como um caminho de evolução e crescimento. Joana, nessa série inteira psicológica e nos seus outros conteúdos também, mostra para a gente, olha, o caminho é esse, que Jesus trouxe para a gente, né? A gente não compreendeu bem a época, mas ele trouxe para a gente tudo isso, ele mostrou isso para a gente, mais adiante a gente vai ver como é que Jesus funcionou para a gente nesse sentido, né? Então, a responsabilidade, ela vem, né, a responsabilidade que vem da consciência que discerne, é essa tarefa de autoconhecimento, esse autodescobrimento nosso, que vai nos fazer responsáveis, conscientes, não é? E ela diz também que não se omite, né, o responsável, né, a pessoa responsável, não se omite, não se precipita, estabelece um programa de ação dentro do quadro de deveres que ajudarão o progresso individual e coletivo em busca da plenitude. A pessoa responsável, ela já entende qual é o seu papel na vida. Todas as suas ações, todas as suas atitudes são refletidas. Antes de, né, se jogar na situação, ela reflete, né? Perdão. E assume o seu papel e a sua responsabilidade de mudança própria e da coletividade, de sua melhoria e melhoria da coletividade, né? Joana diz, palavras dela assim, literais, o homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo, né? E esse homem responsável, ela fala também, que ele é muito importante para o grupo. Ele é muito importante para o grupo pelas suas atitudes responsáveis, né? Porque, como disse no slide, da consciência que discerne, compreende a razão de sua existência, finalidade de metas. O homem responsável é importante para o grupo. Não quer dizer, perdão, gente, não quer dizer que esse homem responsável, o homem aí diz no sentido de um ser humano responsável, pode ser uma mulher também, claro, né? O ser humano responsável, o homem responsável, ele é importante no seu grupo pelas suas atitudes, e não quer dizer exatamente que seja uma criatura que apareça muito, que esteja sempre nos holofotes, não. Mas se essa criatura se ausenta por alguma razão, a sua ausência é notada, porque as suas atitudes, as suas providências, né, vão se ausentar, e aí a sua ausência é notada. Não quer dizer precisamente seja uma pessoa de holofote, mas uma pessoa cuja ausência é notada, porque o seu comportamento, as suas atitudes, né, serão notadas como ausentes. Vamos em frente para o slide 9. E aqui a gente vai encontrar uma passagem de Leon Denis, em Depois da Morte. Leon Denis, que eu amo de paixão, né? E sempre digo para todos, leiam Leon Denis, porque é um poeta, é um filósofo, é uma delícia de se ler. E ele diz assim, que, enfim, o homem deve aprender, ele vem falando no capítulo, né, sobre essa questão da responsabilidade e tal. Enfim, o homem deve aprender a medir o alcance de seus atos, a extensão de sua responsabilidade, a sacudir essa indiferença que fecunda as misérias sociais e envenena moralmente este planeta, onde talvez tenha de renascer muitas vezes. Parece que ele escreveu ontem, né, gente? Não parece que ele escreveu ontem? Ele fala do que a gente precisa fazer por nós, realizar em nós. A gente precisa aprender a medir o alcance dos atos, são da nossa responsabilidade, né? O imediatismo que a gente vive, embora pareça que ele tenha escrito isso ontem, né, gente? Mas o imediatismo atual, né, o que a gente vive hoje, acaba por nos desviar dos nossos propósitos de espírito em jornada de evolução. Porque a gente perde em tanta coisa, né? E se mistura em tantas coisas pouco importantes que acaba se desviando daquilo que realmente importa, do verdadeiro sentido da nossa existência. A gente acaba se levando pelas coisas materiais, esquecidos mesmo de quem somos, de que somos herdeiros do Pai, que temos um destino, né, de pureza e de perfeição que nos aguarda. Mas toda essa loucura que a gente vive acaba nos afastando, nos desvia. E nós precisamos, ele chama atenção para a gente precisa estar atento para isso, para esses desvios, porque a vida
Se na época que Leon Denis escreveu isso já era assim, imagine agora, com essa quantidade de estímulos que a gente recebe, com essa quantidade, né, de coisas que jogam para nós, e as bolas a gente pode agarrar ou não. Então a gente tem que estar atento para isso, né, para não se deixar envolver demais nessas situações. É aquela história que a gente escuta muito orador falar, é estar no mundo sem ser do mundo, né? A gente está aqui na nossa experiência encarnados, necessária para o nosso crescimento, muitas serão necessárias ainda, mas é preciso que nós tenhamos consciência de que somos espíritos que estamos num corpo, não um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos e precisamos disso, né? Daí parte toda essa questão da responsabilidade, né? Mas vamos em frente para o slide 10. Que é conteúdo também do Jesus, do capítulo 12, Jesus e Atualidade. E Joana nos diz que Jesus, pastor de almas, mostrou o que é responsabilidade. Né? Jesus veio e mostrou para a gente, ensinou para a gente o que é responsabilidade, ensinando a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da vida. Não é? Ele mostrou para a gente, né, que se a gente conhece a nossa responsabilidade e agimos enquanto seres responsáveis, né, nós nos capacitamos para realizações cada vez mais relevantes. Mostrou para a gente, olha, o caminho é esse aqui. Vós sois deuses, né? Luz, filhos de Deus, poderão fazer o que eu faço e até mais. Se a gente tem toda essa competência, essa capacidade para que floresça em nós, é preciso que a gente esteja atento e façamos, né, o nosso trabalho de autodescobrimento, de individuação, como Joana sempre cita, né? Para que nós cheguemos a esse ponto, né, que nos espera, esse futuro que nos espera de plenitude. E continua. Conhecedor da alma humana, sabia a origem de todos os males, mas também sabia que ela, a alma, é a fonte generosa de todas as bênçãos também, né? Perdão, gente. Jesus sacrificou-se por nós, né, para trazer para nós esse conhecimento. Né? Não foi só um sacrifício na cruz. Né? A história nos mostra, né, a história do cristianismo mostra para a gente o sacrifício de Jesus na cruz, né, deu o seu sangue por nós. Mas o sacrifício dele não se deteve apenas naquele momento da crucificação. Pelo contrário, né? Jesus desceu da morada celeste, veio ao nosso ponto para mostrar a verdade, para nos indicar o caminho. Vocês imaginem como foi difícil para Jesus, um espírito crístico, encarnar num corpo como o nosso, ainda tão grosseiro. Né? Embora uma literatura ou outra diga que o corpo de carne de Jesus, que era um dado especial, né, da espiritualidade, ainda assim era um corpo de carne como o nosso, né? E um espírito crístico. Encarnar num corpo como o nosso, imagine, esse foi realmente um dos grandes sacrifícios de Jesus, né? Vir de lá, da sua morada celeste, para nos trazer todo esse conhecimento, né? Mas, ainda com todo esse sacrifício, ele não fugiu da sua responsabilidade. Por quê? Porque é Jesus, né? Jesus, espírito puro, espírito crístico, né? Ele não fugiu da responsabilidade dele, porque quem é responsável caminha consciente nas suas tarefas, nas suas atitudes, né? Nos seus compromissos. Quem é responsável faz isso, e Jesus é responsabilidade pura, né? Mas nós, né, nós ainda nos comprazemos nas nossas mazelas, né? Embora elas nos tragam infelicidade, desconforto, desgosto, a gente ainda se compraz nas nossas mazelas e muitas vezes deixamos de agir com responsabilidade, embora já estejamos, né? Nos falta muito, claro, o caminho ainda é longo a percorrer, mas nós já estamos num ponto
em que não podemos mais alegar ignorância, né? Desconhecimento. Então, a gente precisa ficar mais atento. Não podemos mais alegar ignorância. Não podemos, né? Jesus, ele enxergava profundamente, né? As almas daqueles que o buscavam, né? Aquela visão dele de raio-x, enxergava lá no fundo de nossas almas, né? E via o que se passava naquelas almas, naqueles corações, e atendia. Alguns conseguiam receber aquilo que buscavam, né? Porque a gente entende que tem a questão do merecimento, ainda que Jesus pudesse fazer, curar todos, né? Tem a questão do merecimento, a questão da necessidade, né? O que aquela alma encarnada tinha de necessidade que precisava. Então, Jesus, sabendo disso, porque via profundamente em nossos corações, fazia o que era possível e necessário para aquela alma, né? E quando era possível encontrar um outro caminho, ou se fosse questão de doença, cura, ele dizia o quê? Vai e não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Não é? Então, Jesus, com a sua sabedoria, né, chegava para as criaturas e dizia, olha, né, você é responsável, vai, não peques mais. Né? Mas vamos para o slide seguinte. Nesse slide seguinte, a gente encontra um trechinho de Leon Denis em O Problema do Ser e do Destino. Tá? E Leon Denis diz o seguinte: as consequências de nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Né? É aquele causa e efeito. Né? Constantemente em nós mesmos, em nosso ser interior, como nas condições exteriores de nossa vida, sofremos os resultados inevitáveis. Nossa vontade ativa é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos ou maus que recaem sobre nós e formam a trama de nossos destinos. Né? O que ele quer dizer com Leon Denis, nesse problema do ser e do destino, nesse trechinho, né? Que as consequências dos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam aos outros pela estreita relação de causa e efeito. E nós somos responsáveis por nós mesmos. Né? Não adianta a gente querer culpar o outro, o destino, Deus, né? Uma situação, uma pessoa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Né? E o que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente quer uma colheita, vamos fazer o quê? Vamos plantar boas sementes. Não é isso? É isso que ele diz aqui, as consequências dos nossos atos. Se a gente plantar boas sementes, vamos colher uma boa safra. Se a gente plantar sementes ruins, sementes estragadas, a colheita também vai ser ruim, tá certo? Então, vamos para o próximo slide 12, que é também conteúdo do livro. Né? Joana diz assim, que a responsabilidade libera o indivíduo de si mesmo. Quando a gente se torna responsável, a gente deixa de se vitimizar, a gente se liberta, a gente fica mais fácil a gente buscar planos mais altos quando a gente toma consciência de que é responsável pelos próprios atos e realiza, busca o seu crescimento, busca a salvação, a Luana, querida, canaliza energia saudável. Né? Porque o que acontece? Quando a gente insiste no equívoco, quando a gente insiste em manter as nossas... ficar acarinhando, né, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, a gente se desajusta e pode até adoecer. Por isso que ela diz que a renovação moral canaliza energia saudável. É bom até para nosso corpo físico, né? Para a saúde do nosso corpo físico,
quando a gente vai em busca, né, de trabalhar seriamente essa renovação moral. A humanidade de Joana, né, sobrevive graças aos homens responsáveis. Por quê? Porque os homens responsáveis são aqueles, né, que já conscientes trabalham pelo bem, pelo belo, pelo ideal, né? E muitas vezes esse homem responsável que trabalha para o bem, né, para o ideal, muitas vezes até sacrifica, né, o seu bem-estar, às vezes até a própria vida, né, pelo bem, né, pelo ideal, pelo belo. E continua Joana dizendo que aqueles que auxiliou, né, que Jesus auxiliou, a mulher adúltera, leprosos, obsidiados, Jesus advertiu sobre a responsabilidade, né? Aqueles que ele auxiliou, que ele ajudou, advertiu sobre a responsabilidade, para que, entesourando valores éticos e os deveres espirituais, não voltassem a errar, né? Jesus chamava a atenção, ele não julgava, né? Lembra que como a gente conversou sobre isso lá no capítulo da tolerância? Jesus não julgava, absolutamente não julgava, né? Recebia a todos, atendia a todos, independente de quem fosse, né? De que profissão tivesse, do que fizesse, do que já tivesse feito. Ele recebia a todos, porque essa era a sua missão. Trazer para nós o conhecimento de sair daquele estado difícil, complicado, primitivo que a gente se encontrava e muitos de nós ainda se encontram, né? Então ele não julgava, ele advertia para que não errassem mais. Auxiliava na medida das possibilidades, do merecimento da criatura, da sua necessidade, e dizia, não torne a errar para que não aconteça coisa pior. Vá e não peques mais. Não é? A Média, no livro Imensidão dos Sentidos, isso eu não coloquei nos slides, não. Esse livro Imensidão dos Sentidos, do Espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ele basicamente fala sobre questões da mediunidade. Mas eu tirei uma parte dele que eu achei bastante interessante, bastante pertinente a isso que a gente está conversando hoje. E eu vou ler aqui, para que eu não esqueça nada do que é, né, do sentido do que ele coloca. Ele diz assim, que a existência vivida na consciência oferece mais segurança e controle do que vivida na inconsciência. A existência vivida na consciência oferece mais segurança e controle do que vivida na inconsciência. Quer dizer, se a gente tem consciência, se a gente vive com responsabilidade, né, é mais seguro e a gente tem maior controle sobre as coisas. E continua Hamed, a pessoa que aceita total responsabilidade por tudo que acontece em sua vida cria um mundo melhor para si e para todos aqueles com quem interage. Né? Então, a pessoa que aceita total responsabilidade por tudo que acontece em sua vida cria um mundo melhor para si, porque vai ser bem menos doloroso, é bem mais prático, bem mais saudável a gente ser responsável por nossas atitudes, por nossas crenças, por nossas opiniões, né? Facilita a nossa vida. É um mundo melhor para nós e para aqueles com quem a gente interage. Porque aqueles que interagem conosco, que porventura não tenham conseguido chegar nesse momento, o nosso exemplo, o exemplo a gente sabe que arrasta, o nosso exemplo vai facilitar muito a vida daqueles que convivem conosco. Acaba, né, que aquilo vai se espraiando, vai irradiando, e o exemplo arrasta mesmo e as pessoas vão mudando conforme as vai observando. Mas é aquela questão, né? A gente muda a gente mesmo. Não vamos querer mudar o outro. Nós mudamos e aí o outro pode ser, se quiser, pode ser que nessa onda, né? Nesse exemplo que arrasta, a pessoa também mude. Mas é preciso que a gente respeite o tempo de cada um. Não é verdade? Então, vamos para o slide 13. No slide 13, novamente coloquei Manso do Forno mereça ser feliz. Ela diz assim que o ato de ser responsável significa assumir nossa vida e parar com o ato de colocar no mundo de fora as razões de nossos fracassos. Olha, papum, né?
O ato de ser responsável significa assumir nossa vida e parar com o ato de colocar no mundo de fora as razões de nossos fracassos. É assumir o chamado específico de Deus para conosco. É desvendar quais os sábios desígnios do Criador para com o nosso destino. Gente, isso é muito bacana, né? A gente está consciente do que está fazendo nesse mundo. Né? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente veio resolver? O que a gente veio modificar? O que a gente veio aprender? Qual o projeto de encarnação que a gente trouxe? É preciso que a gente fique atento para isso, porque senão a encarnação, a oportunidade passa e a gente não realiza nem um tiquinho daquilo que a gente trouxe para fazer. Então, a irmã se fala assim, ó, direto, na lata mesmo. O ato de ser responsável significa assumir nossa vida e parar com o ato de colocar no mundo de fora as razões de nossos fracassos. A gente ainda faz muito isso, né? É culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do marido, é culpa da esposa, é culpa do filho, é culpa do chefe, é culpa da presidente do centro, é culpa do padre, é culpa de todo mundo. É culpa de menos culpa nossa. Não é assim. Cada um é responsável pelos seus atos. Nós fazemos os nossos ambientes. Tem muita gente que não consegue, reclama, não consigo conviver em tal ambiente assim, mas não se esforça. Quer que o mundo se adapte a ela, e não ela se adaptar, buscar se adaptar ao ambiente. Um ambiente com pessoas, nós vivemos em grupos, somos seres gregários. Um ambiente com várias pessoas, vai ter pessoas de vários tipos, vários pensamentos, várias atitudes, várias crenças, várias criações. E a gente precisa se adaptar, não é? Não é que você vá se anular para poder se dar bem no ambiente. Não. Você vai aprender a convivência harmoniosa, fraterna com todo mundo. É preciso que a gente fique atento para isso, né? É preciso a gente saber exatamente, né, como funcionar. E para a gente saber como funcionar, o que a gente precisa fazer? Esse trabalho que a gente está buscando de autoconhecimento, né? De olhar para dentro de si e ver o que precisa mudar, quais são as questões que a gente precisa resolver, né? Pensar realmente, fazer as suas reflexões. Meu Deus, o que eu vim fazer nesse mundo? Qual foi o projeto que eu trouxe, que eu ainda não estou conseguindo realizar? Tudo isso é importante que a gente observe, né? E fique atento para isso. Bom, vamos ao slide 14, que nesse slide 14 palavras da Joana, exatamente como está no livro, a recomendação final da Joana, que diz assim: neste momento, quando necessitas dele, né, do Mestre Jesus, reformula os conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. A ninguém transfiras os teus desaires, dos teus impulsos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Não tem jeito. Mesmo que não queiramos, seremos sempre responsáveis pelos efeitos dos nossos atos. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. E veja só, né? Assumamos o nosso compromisso com o Mestre e permaneceremos saudáveis interiormente, prosseguindo íntegros nos deveres com responsabilidade. Recomendação da nossa benfeitora Joana, né? A fala exatamente como está no livro. Ela fala para a gente o quê? Que a gente assuma a nossa responsabilidade. A responsabilidade sobre nossas vidas, o compromisso com Jesus, porque nós temos um compromisso com Jesus. Ainda quando a gente não está consciente disso, né? Quando a gente não está frequentando um templo de oração, ou não está ligado a uma vertente religiosa, ainda assim nós temos um compromisso com Jesus. Nós que nos tornamos espíritas, né? Que a doutrina espírita nos atraiu como a que melhor responde aos nossos anseios, nós já temos, né,
linkzinho, já com o mestre, amarradinho, amarradinho. Então, a gente precisa, né, observar esse compromisso de renovação moral, porque Jesus trouxe, o seu evangelho é muito claro sobre esse sentido, e a doutrina espírita esclarece, né, tudo isso para a gente. O que a gente não entendeu, a gente podia dizer, era uma linguagem alegórica, não entendi bem, a doutrina trouxe clarinho, sem véu, sem nada nublado, bem esclarecido, né? E, em cima disso, ainda veio mais benfeitores dizendo para a gente, olha, assim, assim, nossa querida Joana, né, faz esse trabalho maravilhoso, lindo, né, um trabalho, né, profundo, e realmente de muita faina para ela, para trazer para a gente mais esclarecimento ainda, né? A irmã Sidufo, nesse livro, né, que a gente já falou, ela diz que os responsáveis são felizes. Por que os responsáveis são felizes? Porque eles já sabem o que eles precisam fazer, o que eles estão fazendo aqui. Já estão agindo como é esperado que a gente, né, filhos de Deus, espíritos, né, façamos. Então, os responsáveis são felizes. No livro Religião dos Espíritos, psicografia do Chico Xavier pelo Emmanuel, ele diz assim, vou ler para vocês também para não se perder nada. Emmanuel nos lembra, né, no Religião dos Espíritos, ele nos lembra o seguinte, que a criatura, na Terra ou fora da Terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância. Né? Geramos o mal por fecundação passageira de ignorância. É responsabilidade nossa. Quando a gente gera o mal, somos responsáveis por isso. Né? E ela mesma, a criatura, atendendo os ditames da consciência, nossa consciência que nos cobra, o espírito que somos que nos cobra, como a gente disse lá no início, o bom uso das nossas aquisições. Então, ela mesma, a criatura, atendendo os ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Emmanuel diz para a gente, o mal que você gerar é de sua responsabilidade. E vai ser necessária a reparação. Enquanto as existências se fizerem necessárias. Né? Se for alguma coisa muito grave, isso o Pai é magnânimo. São pequenas gotinhas, né, de reparação, não manda tudo de uma vez. Né? A gente vai, né, ressarcindo de pouquinho em pouquinho. Tem o ressarcimento não só pela dor, se a gente optar, escolher o ressarcimento pelo amor, olha só que maravilha. Nós não somos afastados das reparações, das provas necessárias. Né? Somos afastados, mas se a gente opta por ressarcir pelo amor, pelo trabalho no bem, fazendo caridade, dando o seu melhor, a coisa se suaviza. Né? Você paga, mas paga suavemente, né? sem muitas aflições, ou com aflições mais amenas. Né? Então, o Pai é magnânimo. Ele dá para a gente tudo que a gente precisa, nos instrumentaliza. A gente só não utiliza se escolher, né, pelo próprio livre-arbítrio, não fazê-lo. Mas se a gente escolhe não fazer, também por isso a gente é responsável por essa escolha de não fazer. E teremos que dar conta disso também. Porque, como diz Joana, mesmo que não queiramos, somos sempre responsáveis pelos efeitos dos nossos atos. O que fizermos, somos responsáveis. Então, vamos buscar fazer o nosso melhor, né? O que a gente tem de melhor, né? A doutrina traz para a gente tanto conhecimento, né? O estudo do Evangelho, se mirar no Mestre Jesus, olha só,
a gente já está com a faca e o queijo na mão. A gente não pode deixar de fazer esse sanduíche, porque estamos instrumentalizados, estamos preparados, fortalecidos, não é? Pelo Evangelho, pela doutrina espírita, por tanto conteúdo lindo que a gente recebe, que a gente lê, né? Joana traz, Emmanuel traz, Hermâncio Dufour traz, e outros tantos benfeitores trazem. Olha só quanta coisa que a gente tem e que a gente pode utilizar para essa nossa jornada evolutiva e para o nosso crescimento, né? Vamos em frente. E aqui no slide 15, a gente tem Hermâncio Dufour novamente. Olha, usei bastante, porque esse livro é bem legal. Hermâncio Dufour diz o seguinte, que, sem dúvida, os responsáveis são mais felizes, porque descobriram seu papel divino no universo. Olha que coisa bacana. Descobriram seu papel divino no universo, simplesmente pelo fato de que resolveram experimentar, não seguir o rumo da maioria, procurando ouvir a voz da consciência, onde se encontram as excelsas mensagens de Deus para cada um de nós. Vou repetir isso, gente, porque a gente está parecendo, muitas vezes a gente toma atitudes, né, do gado, né, aquele gado que abre a porteira, o gado vai. Vou repetir, sem dúvida, os responsáveis são mais felizes porque descobriram seu papel divino no universo, simplesmente pelo fato de que resolveram experimentar não seguir o rumo da maioria, procurando ouvir a voz da consciência, da própria consciência, onde se encontram as essas mensagens de Deus para cada um de nós. Quer dizer, está em nós. Nós somos criados por Deus com toda essa sementinha lá para florescer. E quando a gente se torna responsável, né, se conscientiza de si mesmo, dos seus objetivos, do sentido da sua existência, a gente não segue o rumo da maioria, a gente procura ouvir a voz da própria consciência, porque nós estamos com tudo isso aqui dentro, né? A bagagem que nós temos, enquanto espírito, está toda aqui. Muitas vezes a gente não tem acesso devido ao esquecimento do passado, que é uma das dádivas do Pai, para que as nossas dificuldades do passado não atrapalhem o caminho do momento. Mas está tudo aqui, tudo aqui. Deus coloca, né? Somos criados simples e ignorantes, sim, mas com essas capacidades, essas potencialidades todas prontas para florescerem. Basta que queiramos, basta que trabalhemos para isso. Né? É esforço próprio, como a gente lá no início. Né? Então, a irmã se diz isso, os responsáveis são mais felizes. Então, vamos ser mais felizes. Né? Vamos prestar atenção nas nossas responsabilidades e agir como filhos de Deus que somos, espíritos imortais, deuses, luz. Vamos trabalhar com isso, porque facilitaremos muito a nossa jornada de evolução, né? Estaremos mais rápido. Não acredito que ninguém queira ficar marcando passo. Né? Sabemos o que nos espera, então a gente quer caminhar mais depressa. Né? No slide 16, que é o último slide que eu botei, né? Eu coloquei aqui uma fala do Jean-Paul Sartre, aquele filósofo francês, materialista, né? Mas essa fala dele é muito interessante e para muita reflexão. Né? Não que a gente vem falando desde que a gente começou a nossa conversa, nós somos responsáveis pelas nossas coisas. Né? E Sartre disse, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Mesmo que a situação seja difícil, que tenhamos passado por experiências difíceis, o que importa é o que a gente faz isso. E a gente tem que fazer o quê? O melhor, o melhor. Mesmo saindo de circunstâncias difíceis, perigosas, a gente tem que fazer o nosso melhor. A nossa hora está chegando e a gente tem que abrir para as perguntas. E vou ler para vocês, para a gente fechar, para a gente abrir para as perguntas, aqui na Autonomia, do Paulo Henrique Figueiredo,
uma fala de Kardec na Revista Espírita, de 1864. Deixa eu ver se essa é de 64. A de 64, que ele veio falando, ele recebeu aquele questionamento daquela sobre isso, né? Ele fica assim, para a gente fechar nosso tema, né? Ele diz assim, Kardec: nós não somos perfeitos, eis o que é positivo. Sabemos que as nossas imperfeições são os nossos uns obstáculos para a nossa felicidade futura. Extremo-nos, pois, a fim de nos aperfeiçoarmos. No ponto onde estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sabiamente o bem e o mal. E é neste ponto também que sua responsabilidade está mais empenhada, porque não se pode mais dizer dele o que disse Jesus: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Kardec colocou isso para a gente lá em 1864, na Revista Espírita, neste artigo. Não podemos mais usar essa desculpa, né? E também não poderemos mais nos encaixar nessa fala de Jesus: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Porque nós já crescemos um tantinho, já desenvolvemos um tantinho, não é? Então, a gente já não pode mais alegar ignorância. Não podemos mais alegar ignorância, né? O Leon Denis, para a gente, mais 2 minutinhos para a gente encerrar, o Leon Denis, lá no Problema do Ser e do Destino, né, que a gente já mostrou aqui, ele coloca que, graças ao conhecimento da lei da reencarnação, a gente começou a perceber melhor a questão das responsabilidades individuais e das coletividades, né? Aparece para nós mais distintamente essa questão da responsabilidade com o conhecimento da lei da reencarnação, porque a gente sabe que nós vamos voltar e que se a gente não realizou agora, vamos realizar depois. Se a gente não reparou agora, vamos reparar depois. Então, quanto mais rápido a gente se conscientizar de que somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, mais rápido sai dessa roda da reencarnação, porque vamos crescendo, a coletividade também caminha no mesmo sentido e vamos crescendo. Ele fala também, né, no Problema do Ser do Destino, ele comenta, adoro o Leon Denis. Eu aconselho que quem não leu nada dele ainda comece a devorar o Leon Denis, assim, porque realmente o que ele traz é maravilhoso. Ele fala também que os contemporâneos, ele menciona os contemporâneos da época. O Problema do Ser e do Destino, a primeira edição é de 1919. Então, ele fala que os contemporâneos tinham a tendência de empurrar as dificuldades para os ombros das gerações futuras, né? Ele fala assim, olha, os nossos contemporâneos têm a tendência de empurrar as dificuldades para os ombros das gerações futuras. Por quê? Porque eles acreditavam, né, como muitos acreditam hoje, que não retornarão à Terra. Então, quem vier que resolva o problema, né? A questão do meio ambiente hoje é uma questão muito pertinente nesse sentido, né? O pessoal está gastando recursos, porque não vou estar aqui depois. Se enganou, né? Nós que sabemos a lei da reencarnação, sabemos que vamos estar aqui novamente. Então, gostaríamos de encontrar um planeta, né, com condições, né? Então, a gente precisa ficar realmente atento e não empurrar nem para gerações futuras, nem para outra pessoa qualquer que conviva conosco, as nossas dificuldades, a responsabilidade pelas nossas questões. Vamos trabalhar responsavelmente pelo nosso crescimento. Não é isso, gente? Bom, então agora a gente vai abrir para as perguntas. Aí eles continuam falando, porque é um assunto bastante interessante. É difícil para a gente sintetizar, né, em tão pouco tempo, tanto conteúdo, porque a literatura é muito, muito, muito rica nesse sentido, né? Então, a gente tem muita coisa para falar nos próprios livros de Leon Denis, né?
Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, no Depois da Morte, ele nos lembra o tempo todo, né, que somos responsáveis, que somos herdeiros de nós mesmos, que precisamos ficar conscientes que só dessa forma, agindo responsavelmente, né, pelas suas coisas, pelas atitudes, pela sua vida na coletividade, é que as coisas vão melhorar. É que as coisas vão melhorar. Não é? Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Nós crescemos juntos, mas cada um tem que fazer o seu movimento de transformação. E esse estudo, né, da série psicológica da Joana, de uma riqueza para nós incontestável. Porque o que acontece? Como já dissemos aqui antes, a Joana, ela analisou, né, os comportamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e atualizou para nós, fazendo numa linguagem mais atualizada, porque tem muita gente que se queixa que a linguagem de Jesus era alegórica, que a linguagem do Evangelho é uma linguagem difícil. Né? Aí esses benfeitores amigos, né, trazem para nós a coisa mais mastigada. Joana trouxe a psicológica. Olha, um consultório de psicoterapia, né, nessa leitura da Joana, esse estudo, esse aprofundamento da Joana. Emmanuel trouxe para a gente uma série de coisas, Hamed, que também é muito lúcido, e que também traz muita coisa em termos de psicologia, de mudança, de transformação, da nossa busca, que deve ser impetrada de uma maneira bastante firme. São benfeitores amorosos que trazem para a gente todo o material. Então, a gente tem que realmente cair na leitura, né? Ler bastante, refletir. A Maria Aparecida aqui, a Claudinha falou que as colocações bem feitas, a Maria Aparecida dizendo que realmente muito conteúdo, precisamos refletir. Realmente, é muita coisa, né, para a gente refletir. Muita coisa. Ela diz que ama Leon Denis, eu também, faço parte dessa turma de tietes de Denis, porque realmente ele é maravilhoso. A linguagem dele é uma linguagem maravilhosa, é poética, é filosófica, é uma coisa linda. A gente entra dentro do livro junto com ele e traz, né, para nós muita informação útil para essa nossa busca de crescimento. Muita informação útil. Aliás, tudo, né, gente? A literatura séria, não é? Porque é importante o estudo por conta disso. Né? A gente sempre fala, é importante o estudo da codificação, da base, né? Da base, para que a gente tenha parâmetros de comparação com as leituras que nos caem em mãos. A gente tem que ler tudo, né? Ler tudo, fazer como o Paulo disse, olha, ler tudo e retém o que convém. Retém o que convém. Porque é importante, a gente sabe que a literatura espírita vende livros. Então, tem muitos companheiros pensando nisso, editam livro, sem um critério mais sério, né? De acordo com o que a gente aprende com Kardec, que tudo deve ser visto com muito critério, com raciocínio. Então, tem muita coisa que não vai servir. Mas quando a gente tem a base, quando a gente estuda Kardec, né, e os basilares de Kardec, Leon Denis, esse pessoal lá das primeiras horas da doutrina, Kardec, a base, a gente tem base a fazer a separação do joio e do trigo. De alguma coisa, bom, isso aqui não tem muito a ver, não. Vou tirar porque não serve. A gente lê tudo. Não só a literatura espírita, como em tudo, a gente lê tudo. Retém o que convém. Começa a ler o livro. Não está sendo conveniente com aquilo que você quer, deixa para lá, dá para alguém, vai servir para alguém. Não jogue fora.
vai servir para alguém, ou ir para alguma biblioteca, mas a gente precisa ter os parâmetros de comparação, né? E a literatura espírita é um manancial, né? Um manancial. A gente recomenda sempre a base primeiro, né? As obras da codificação, a revista espírita, que foi o verdadeiro laboratório de Kardec, com todas as experiências, todas as observações e pesquisas que ele pôde colocar. Então, é muito material para a gente correr atrás, né, dessa transformação tão necessária e buscarmos ser melhores do que fomos até agora, né? A Márcia Indelli está dizendo que o Leon Denis está sempre ao lado dela na cama, que ele é de uma sensibilidade que nos toca profundamente. Exatamente o que eu penso, Márcia. E os livros de Hamed também são ótimos, também. Dores da alma, os prazeres da alma, renovando atitudes, lucidez, só tem coisa boa. Hamed também é, assim, aquele cara lúcido, um espírito que vale a pena a gente conhecer e aprofundar também no estudo com ele, né? Vale a pena mesmo. Bom, o pessoal está quietinho. Está quietinho, o pessoal está quietinho. Ou eu fui muito clara, me expliquei muito bem, ou então ninguém entendeu nada, porque o pessoal não está perguntando, né? Mas eu acredito que tenha conseguido trazer o material para a nossa reflexão, né? A questão da responsabilidade, que é muito, muito séria, né? Somos responsáveis por nós, pelos nossos atos, né? Muito pelos nossos atos. Como estamos com tempo, então vamos fazer a propaganda do próximo, né? O próximo estudo, na semana que vem... Espera aí que eu já esqueci. É Jesus e Revolução, que é o capítulo 13, Jesus e Revolução. Para a semana que vem, Jesus e Revolução. Não percam, que é um assunto também bastante interessante, né? Que é uma pergunta, Elaine Celestino, qual a nossa responsabilidade como espíritas? Se é uma pergunta, direi, muito grande, muito grande. Foi até bom você fazer essa pergunta, muito grande. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, não é? Um momento que a humanidade está passando muito difícil, muito difícil. A questão da pandemia, não é? Muitas coisas no Brasil, muitas coisas acontecendo, e nós, como espíritas, a nossa responsabilidade é muito grande, porque já possuímos o esclarecimento. E cabe a nós auxiliarmos, ainda que seja só com as nossas orações, porque muitas vezes a gente não consegue ajudar efetivamente o companheiro, a companheira que nos busca, porque ele não está ainda em condições de aceitar determinadas coisas. A gente está vendo muita gente brigando por política, por questões menores, a gente vê, né? Então, tem muita coisa acontecendo. E nós, espíritas, já temos os esclarecimentos. Nós sabemos que não devemos julgar, que não devemos lançar farpas de vibrações negativas, mesmo para aqueles irmãos que a gente está vendo, que são irmãos que estão, né, em estado de ignorância, que estão ensombrecidos. Tudo isso a gente aprende com a doutrina. Esse momento difícil, muitas vezes a maioria de nós deve estar se pegando, muitas vezes, fazendo exatamente o contrário que a doutrina diz para a gente. Mas a gente precisa vigiar o tempo todo, para que não sejamos nós que temos esse conhecimento a trazer mais farpas negativas, mais vibrações ensombrecidas para esse momento tão difícil que a gente está passando. Não é? Nós temos esse conhecimento, então a nossa responsabilidade é dobrada.
seremos mais cobrados. Mais será dado aquele que já tem, mais será cobrado também, né? Mais a gente recebe, a doutrina nos dá muito, né? Temos o tempo todo estamos recebendo mais e mais e mais e mais para nosso crescimento, para nosso progresso. Mas, por conta disso mesmo, seremos mais cobrados. A nossa responsabilidade é muito grande. Vamos nos esforçar para não fazer com que a psicosfera do planeta piore com os nossos pensamentos, vamos pensar positivamente, vamos confiar em Deus, vamos dar testemunho, né, da nossa confiança, da nossa fé no Pai, que tudo tem um propósito, que nada acontece por acaso, que nós estamos vivendo isso porque é aprendizado, a gente precisa aprender. Então, é isso que a gente tem que pensar o tempo todo. Somos muito responsáveis. E essa nossa responsabilidade vai ser cobrada se a gente desviar e não fazer a nossa parte nesse momento ou qualquer outro momento que a gente viva, hoje ou daqui para frente, fazer a nossa parte de oração, de vibração positiva, de pedir por esses irmãos que ainda estão puros, que ainda estão ensombrecidos. Essa é a nossa parte, é a nossa grande responsabilidade. A Ione diz aqui que temos que aplicar tudo que estudamos, pois a nossa responsabilidade é muito grande. Não é por falta de conhecimento teórico, exatamente. Nós temos conhecimento. Então, nós precisamos fazer com que esse conhecimento encontre morada nos nossos corações, nas nossas mentes. Todo esse conhecimento, essa doutrina maravilhosa, o Evangelho do Mestre Jesus, tanta literatura, né? Luana com toda a sua coleção psicológica, mas toda a coleção que ela tem, que é muita coisa, a produção dela é enorme. Olha só, esse conhecimento todo que a gente está acumulando não é para criar teia de aranha, é para civilizar. É para a gente mostrar que está entrando, que o coração está aprendendo, que a mente está aprendendo. Né? E aí a gente precisa fazer isso funcionar. Diz que manter o ambiente da casa sintonizado, que é o mais difícil. Sim, e muitas vezes nós estamos num ambiente, né, que nem todos pensam da mesma maneira. Não é? Acontece das pessoas terem comportamentos diferentes daquilo que a gente espera. E muitas vezes a gente fala, eu falo muito, gente, falo muito, 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 sempre falei muito. Olha, pensamento, força, vamos manter um ambiente do lar tranquilo, harmônico, suave, para que os benfeitores possam vir até nós sem nenhum sacrifício. Mas é difícil, porque cada um tem seu tempo e muitas vezes os nossos familiares, as pessoas da nossa convivência próxima, não têm o mesmo pensamento que nós. E aí, o que nos cabe? Compreender que cada um tem seu tempo e orar para que aquele coração desperte, para que aquela mente desperte. Né? A Márcia diz, vigiar sempre, principalmente para não nos contaminar nesse ambiente tão conturbado. Importantíssimo, importantíssimo, porque se a gente não vigiar, a gente vai se pegar o tempo todo contaminado mesmo. Vamos nos pegar o tempo inteiro contaminados, porque é tanta coisa acontecendo e muitos irmãos, ainda em estado de ignorância, contribuindo para as coisas ficarem mais difíceis. Então, isso aí, se a gente não estiver vigilante e orando, a gente acaba sendo sugado nessa coisa, né? Então, a gente tem que vigiar mesmo o tempo todo. Bom, nós estamos com um horário de 20 horas e 57 minutos. Vamos, então, já conversamos bastante, poderíamos conversar até mais, mas temos que respeitar a hora, que, afinal de contas, né, os nossos amigos espirituais que estão nos assistindo nesse momento, nos amparando, nos inspirando, também têm seus compromissos, né? E eles sabem que a gente precisa respeitar a agenda deles, como gostamos que respeitem também as nossas agendas, né? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, para que possamos terminar esse nosso momento de estudo com a oração, né? Com a oração. Então, vamos agradecer
a Deus, a Jesus, a querida benfeitora Joana, a João Batista, que nos acolhe, nos acolheu sob o seu teto, sob as suas asas, aos nossos anjos da guarda pela companhia, aos benfeitores, amigos que acorrem nos dias dos nossos encontros para estarem conosco, para nos inspirarem, para nos facilitar a compreensão das lições, para estarem conosco nesse esforço que fazemos de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Mas o Pai e todos esses benfeitores amigos e nosso Mestre Jesus sabem que nós ainda somos muito pedintes também. Então nós pedimos nessa noite por toda a humanidade, por todo o planeta Terra, por esse momento de grande dificuldade que passamos, que o Pai, em seu amor, em sua misericórdia, possa descer o seu olhar sobre nós e abreviar, se for possível, tanto sofrimento, tanta aflição, que Ele possa consolar os corações daqueles que estão muito sofridos, daqueles que estão em necessidade, daqueles que não conseguem ter o mínimo necessário para se protegerem nesse momento e que esperam, confiantes, no amparo do alto. Então, Pai querido, que a Tua misericórdia envolva a todos nós, especialmente aqueles nossos irmãos em maior necessidade. Que a Tua paz nos envolva, que o Teu amor nos envolva, que possamos estar sempre confiantes da Tua presença, da presença do Mestre Jesus, da benfeitora Joana e de todos esses amigos queridos da espiritualidade ao nosso lado, nos dando coragem e força para continuarmos na luta. Graças a Deus.